Bom dia, amados. A nossa reflexão dessa manhã encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 3, onde o Senhor Jesus, ele fala assim: Não vos digo, mas se todos vós de igual modo não vos arrependerdes, serão condenados. A nossa palavra de hoje é baseado nesse texto, não somente nesse versículo, mas nesse texto que começa no primeiro versículo e vai até o quinto, que é onde Jesus ele é abordado por alguns de seus discípulos, trazendo para ele um incidente que havia acontecido na Galiléia, aonde Pilatos foi e matou várias pessoas, mandou matar várias pessoas que se recusavam a pagar os impostos. E esses homens fizeram essa abordagem a Jesus, julgando que aqueles homens foram mortos porque eles eram pecadores e mereciam serem mortos. E Jesus, aproveitando aquela oportunidade, que era também uma espécie de desprezo para com aquela cidade, ele fala também de um outro incidente, desta feita acontecida em Jerusalém. Aí Jesus fala: e aqueles 18 homens que foram ali acometidos pela queda da torre de Siloé? Eles são mais culpados que os outros? Não, eu vos digo. Mas todas as pessoas, não importa onde elas estejam, elas necessitam de arrependimento. Então a gente vê que Jesus aproveita aquela ocasião e faz dela uma oportunidade para poder falar de algo mais interessante, que é a preocupação não com uma cidade, com outra cidade, com a necessidade de um, com a necessidade de outro, mas de igual forma, Jesus coloca a condição do homem sem Deus como sendo igual. Não importa se você tem uma enfermidade, necessita de cura específica para ela, se você tem falta de um emprego e precisa de um emprego para você, se você não tem uma esposa e quer uma esposa ou um esposo, não importa qual seja a sua situação, os problemas diversos que as pessoas têm, eles são importantes sim, mas no que diz respeito àquilo que é a essência da vida do indivíduo, que é a salvação da sua alma, a preocupação maior que o indivíduo precisa ter, é algo de comum a toda a sociedade. Todos os homens na face da terra, eles precisam se arrepender dos seus pecados, precisam entregar a sua vida a Jesus. O arrependimento é o início de tudo, porque no arrependimento a gente chega à conclusão do nosso estado de pecado, a gente chega à conclusão de que há um juízo e a gente chega à conclusão de que há um Deus supremo, amoroso, um Deus que envidou todos os esforços para que a gente fosse salvo e que nós precisamos apenas entregar a nossa vida a Jesus. A pregação do arrependimento foi a primeira mensagem pregada pelo João Batista no deserto, onde ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus, após ser batizado, ao dar início ao seu ministério, também a primeira mensagem pregada por Jesus foi a do arrependimento. Jesus pregou ali também dizendo: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E também em Atos dos Apóstolos, quando o povo foi cheio do Espírito Santo, aonde os crentes puderam testemunhar, Pedro levantou a sua voz e começou a pregar a mensagem do arrependimento, dizendo: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, amados, queridos de Deus, se você ainda não teve uma experiência com Deus, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, saiba que isso é de fundamental importância. Deus, ele mandou o seu filho para morrer em nosso lugar e ele pagou ali na cruz o preço da nossa redenção. E a única coisa que Deus espera como atitude nossa para que seja consumada a nossa salvação é que a gente reconheça aquele sacrifício entregando a nossa vida a Deus em um profundo arrependimento e reconhecimento dos nossos pecados e que a gente abrace essa vida, essa oportunidade dada por Deus, para que a gente não viva mais o medo, que a gente não viva mais a incerteza, a insegurança e as dúvidas
de não saber quando morrer para onde vai, se existe vida após a morte ou não. Porque todas essas coisas Deus vai colocar como firme dentro do nosso coração. A gente não vai ter mais dúvida, não vai ter mais certeza de que, a partir da nossa decisão, do nosso arrependimento, da nossa vida nova com Deus, o nosso caminho é para o céu. Que Deus te abençoe nessa manhã, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Arrependa-te dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus, que certamente Ele vai fazer morada dentro do seu coração. Que Ele te abençoe. Amém.